hoje toda a minha biblioteca. E como que será o rumo aqui do canal? Será que a gente vai parar o canal? Vou ter que desistir dessa ideia aqui, desse trabalho, desse projeto. Nesse vídeo, quero falar um pouco com vocês sobre a situação atual agora do meu canal. Vamos lá? Olá, pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. E como vocês sabem, se vocês não sabem, aqui embaixo eu vou deixar na descrição, tem 2 vídeos que tá falando sobre mais ou menos o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, no momento que eu tô gravando esses vídeos. Vocês sabem, tem um vídeo aqui no canal já dizendo o que você encontra aqui no canal. Reflexões, leituras da vida cristã, também dessa iniciativa, essa tentativa de ler, né, de aprender mais sobre teologia. E aconteceu essa enchente aqui de uma forma absurda aqui no Rio Grande do Sul. E dos 494, 95 municípios do Rio Grande do Sul, 425 foram atingidos diretamente pelas enchentes. Então, mais de 90% do nosso estado atingidos diretamente, sem falar nos transtornos que todo o estado sofre indiretamente, né? Ou por tabela, vamos dizer assim. Bom, mas eu já te convido, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Dá uma maratonada nos vídeos antigos, mas a notícia que eu tenho para dar pra vocês é que a ideia era ler um livro por semana. E, obviamente, nessa loucura eu não tenho conseguido ler os livros que eu tenho, né? Quando eu saí de casa, e eu posso até em outro vídeo explicar melhor essa situação, acho que no primeiro vídeo já mostra, né, que eu tô gravando diretamente lá de casa, como nós não tínhamos ideia do que ia acontecer, então eu perdi os meus 121 livros e as minhas 4 bíblias. Na verdade, essa é uma história interessante. Eu tinha uma prateleira, pus todos os livros mais altos nessa prateleira. A gente tinha feito escritório novo e, dentre eles, tinha a minha Bíblia que eu de uso, né, cotidiano, que é uma NVT com espiral floreada. E essa Bíblia, no meio, os livros todos, a prateleira caiu, quebrou, e os livros todos molharam. Eu sei que, acho que 2 ou 3 livros, depois eu posso mostrar aqui pra vocês, molharam e ainda dá pra ler alguma coisa. Que são os livros de homeschooling, que também estavam... Gente, eu não sei onde eles estavam, agora tô pensando, Jesus, não sei. Porque eu tinha separado nas prateleiras. Esses, eles molharam, né? E de alguma forma eles pingaram tudo, mas eu ainda consigo ler o que tá escrito. E fora isso, meu marido começou a tirar assim, né? Pra tentar desobstruir a porta. E aí, quando ele foi tirando, ele viu que a única coisa que estava intacta, eu não sei como, no meio dos livros, era a minha Bíblia. E é estranho porque ela não tava junto com esses livros de homeschooling, sabe? Então, eu não consigo entender. É uma, de todas, eu tinha uma NVT, tinha uma NVI, tinha lá uma Bíblia do Obreiro, que meu marido usava, e tinha a minha Bíblia antiga, que era uma Ara. Uma Bíblia antiga tava com uma capa que era feita que o pessoal aqui de Canoas faz. Acho que eram essas que eu tinha lá. Então, dessas todas que estavam juntas, a única que ficou intacta foi a minha NVT, anote. E é uma coisa incrível pra quem acredita, acredita, pra quem não acredita. Mas pra mim é um sinal de Deus, porque de tudo isso que tá acontecendo, eu saí com 2 livros. 2 livros que eu tava lendo, que era Mulher Pode Ser Pastora, eu acho que esse, o nome é um lançamento, assim, bem um livrinho bem baratinho, pequenininho, mas bem assim, um compiladinho, assim, que é uma série que tá saindo em parceria com o Bibotalk. E de uma menina, acho que é de Santa Catarina. Inclusive, olha que loucura, né? Ela é prima dos pastores que nós tínhamos em Eldorado, que agora estão passando por essa situação que a igreja de Eldorado ficou bem, bem devastada, infelizmente. Eu vou deixar aqui embaixo também os links de ajuda de pessoas que eu conheço, das igrejas que eu conheço, que eu conheço pessoalmente, né? É o que tá acontecendo nessas igrejas, que estão ajudando os irmãos, inclusive estão ajudando a gente também. Mas o que acontece? Tudo os livros que eu tinha feito matriagem, na lista, eu vou deixar a lista aqui embaixo. Vocês vão ver que tem alguns livros que não são livros assim, nossa, filha, mas que livro é esse? Tipo, Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. É um livro que eu comprei quando eu nem lia pro curso de administração. Tava lá, tinha muita curiosidade de ler. Tem um livro que eu ganhei numa campanha do Silas Malafaia, que era do Mike Murdock. Mas são livros que são interessantes pra gente fazer uma leitura, uma análise, né?
fazer uma síntese, um contraponto. São coisas que não adianta a gente só ouvir dizer que o negócio não presta. Às vezes, se a gente tá num processo de aprendizado, às vezes é importante ler alguma coisa dependendo do teu nível de maturidade. E tava lá, eu ganhei. Então tem alguns títulos assim estranhos. Tem acho que um livro que é um livro adventista que eu ganhei também de um vizinho, tava lá. Então vocês vão ver na lista alguns livros estranhos, mas nem deu tempo de eu fazer. Eu tinha programado fazer um tour pela minha biblioteca. E assim, como eu não pude fazer, eu pretendo trazer cada título aqui no canal quando eu estiver sentada com calma, se Deus quiser, de novo no meu escritório, um escritório novo, em nome de Jesus. E apresentar pra vocês cada livro que eu tinha. E assim, tem um livro. Tipo, que nem o Reino de Ponta Cabeça, ele tinha tanta anotação, o Cristianismo Puro e Simples, inclusive eu já ganhei o Cristianismo Puro e Simples, né? Eu ganhei alguns livros já, acho que 5 livros que eu não tinha, e na sua grande maioria, os primeiros livros que eu ganhei de volta foi o Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, um dos livros preferidos que eu tenho do C.S. Lewis, né? Um dos dois preferidos do C.S. Lewis. Ganhei também duas biografias do C.S. Lewis, então, assim, tô apaixonada, assim, de como Deus tem feito, mas o recado que Deus tem me dado com tudo isso, assim, eu lembro de Pedro, né, que ele fala, olha, Pedro, quando tu era jovem, tu ia lá, né, se arrumava e ia pra onde tu queria, mas vai ter um tempo que tu não vai poder fazer isso. E óbvio que eu não quero me comparar ao que Jesus estava falando pro Pedro, porque Jesus estava falando de uma perseguição terrível, né, e não é o que eu tô sofrendo agora, né. Com tudo isso, assim, a gente tem liberdade de adorar a Deus e a igreja se manifesta assim, de forma tão amorosa, ela traz o reino e o amor de Deus no meio do caos de forma tão amorosa. Se você não faz parte de uma igreja onde as pessoas são sua família e elas se preocupam com você, ore a Deus para que Ele lhe conduza a uma igreja assim, ou que Ele traga nessa transformação para a igreja de vocês. Porque tão importante quanto os nossos familiares, mas no meu caso, por exemplo, boa parte da minha família está na enchente, né? Está nessa situação. Então, tão importante quanto os familiares, até nesse momento, inclusive, mas também em outras, né, de alegria. A igreja, ela é crucial, assim, e ela traz a visão do amor e da graça de Deus em meio ao caos, né, onde muita gente pergunta onde Deus está, eu posso responder, Ele está atuando através da nossa igreja e apesar de quem nós somos. Então, eu posso dizer com certeza que o amor de Deus nos constrange de forma absurda com o carinho e o amor que a gente recebe da igreja de Cristo, né? Então, eu queria trazer esse testemunho de como Deus é bom, é justo e é fiel e nos guarda de todas as coisas que a gente não sabe, que a gente não tem ideia. Eu lembro que tem uma frase do Spurgeon que eu tava ouvindo falando sobre contentamento, né? Uma situação muito complexa, muito difícil. Por isso, eu vou falar que nesse momento eu tenho tentado manter aqui o canal o melhor possível, do melhor jeito possível. O que se trata é de que a gente tem tudo o que precisa. E aí as pessoas pensam, não, mas eu preciso de mais roupa, eu preciso de um lugar. Muitas vezes a gente tá passando por uma situação de que a gente tá num lugar onde a gente não queria estar, ouvindo o que a gente não queria ouvir, sabe? Passando por muitas dificuldades. Muitos estão em abrigos, né? Outros estão na casa de parentes, mas mesmo assim não é uma situação confortável, né? Minimamente confortável. Às vezes a gente tá passando por situações difíceis. Tem pessoas que simplesmente nesse mundo não sabem, não entendem o tamanho do problema, não conseguem se colocar no seu lugar. Então, acaba sendo uma situação constrangedora, difícil, mas nós temos exatamente o que é preciso. O que é preciso para quê? Para não sentir fome, para não sentir frio. Nós temos exatamente o que é preciso. Vivemos com as pessoas que é preciso para que nós nos tornemos a imagem de Cristo. Nós recebemos a graça de Deus para que isso aconteça. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz, nos fortalece e nos ajuda. E nós temos exatamente o nível de dificuldade que nós precisamos para moldar nosso caráter e ficar cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o nível de contentamento de um cristão. Estar em constante crescimento em direção à imagem de Cristo. E é muito difícil. Nós somos pecadores, né? Nossa carne é muito... milita muito contra as coisas boas. E nessa situação, muitas vezes, se a gente tá tendo um acalento, por exemplo, às vezes nós temos dificuldade de relacionamento, temos dificuldades. O caos, gente, ele ataca em tudo, né? Então não é só o alimento, não é só o ambiente, o lugar onde a gente tá abrigado, não. Tem também o relacionamento de pais e filhos, relacionamento entre parentes, relacionamento entre marido e mulher.
tudo isso vai virando palha, que é só uma faísca riscar que o fogo pega ali e o negócio acaba. Então, nesse momento, eu tenho tentado manter aqui o canal o melhor possível, do melhor jeito possível, porque eu acredito que isso é uma obra de Deus. Só que agora, em contrapartida, Deus aqui tá escolhendo os livros que eu vou ler, né? Eu até vou falar mais sobre isso depois, mas eu lembro que o PG começou a ser lá em casa, as coisas estão muito precárias lá em casa, assim, de certa forma. A gente conseguiu arrumar o quarto, mas tinha muita coisa pra arrumar, né? Quando a gente foi pra aquela casa, a gente sabia que a gente teria um período de muito tempo, né? Já faziam 8 anos. Pra poder botar as coisas em ordem, arrumar os móveis e tal, né? Porque a gente casou jovem, tinha a Sara, depois teve a Valentina. Então, todas as coisas foram detalhadas devagarinho. E então, quando a gente foi pra lá, a gente sabia que isso ia acontecer. Então, a gente ia receber os PGs lá em casa, né? Eu lembro que eu orei naquele dia. Falei, Senhor, eu queria receber essas pessoas de uma forma muito melhor, com um sofá bonito, com a casa bem pintada, para que as pessoas se sentissem, sabe, aconchegadas, acalentadas. Eu tenho tanta dificuldade de receber, tenho tanta dificuldade de estar nos lugares e sair também. Então, mas eu gosto tanto deles, eu queria receber eles assim, queria, porque a minha casa fosse bonita, né? Eu queria ter todos os utensílios, os copos, as xícaras, os talheres, para receber as pessoas. Eu ouvi claramente Deus falando comigo, enquanto eu lembro que eu tava limpando uma teia de aranha, olhando assim o teto. E Deus falou comigo, adorna a tua casa com a minha graça. E eu fiquei pensando, meu Deus, como isso? Como que eu vou adornar a minha casa, enfeitar a minha casa com a tua graça? E eu lembro que eu botei a Bíblia na sala, eu lembro que eu tinha reformado, nem trouxe o vlog pro outro canal, porque não tem tempo nem de fazer. Eu tinha reformado um móvel que eu tinha adesivado, coloquei a Bíblia ali, a vela. E naquele dia minha prima precisou de mim. Eu pensei, pá, então é isso, eu vou ajudar aquela pessoa. E isso vai ser a glória e a graça de Deus através da minha vida. Vai ser, né, uma forma de manifestar o amor de Deus. Então, essa é a graça que vai adornar a minha casa. Eu pensei, levei no mesmo dia que ia ter o PG, então eu tava organizando a casa e com a minha priminha lá. Pensei que era isso, né? Então eu fiz com todo amor e carinho, então é isso. E aí, depois que tudo isso aconteceu, quando eu entrei na minha casa e vi aquilo tudo, e a igreja, assim, massivamente nos ajudando, sabe? Com tudo. Porque a gente não tinha nem a roupa do corpo pra usar ali, porque saímos sem nada. Pensei assim, e o Espírito Santo falou comigo, agora tu vai adornar a tua casa com a minha graça. Só misericórdia, amor de Deus, pra gente conseguir botar tudo em ordem de novo, né? Porque já tinha muitas coisas precárias. E muitas coisas, assim, precisando de conserto, de arrumar e tal. E aí, com a gente, tudo que já era precário fica, né, mais complicado. O que não tinha de precário, a gente tinha acabado de reformar. Tinha acabado de comprar as coisas, os quartos das gurias, assim, ó, já estavam direitinhos. Tínhamos comprado coisa, tínhamos arrumado, né, feito à mão mesmo, os meninos fizeram meu escritório. Os livros foram comprados ao longo de 4, 5 anos, vendendo outros livros. Eu cheguei a vender livros na igreja, levava as caixas de livro e vendia para comprar os meus livros. Mas agora minha casa está sendo adornada com a graça e a misericórdia de Deus através da sua igreja. E os livros que eu vou ler, todos foram selecionados por Deus. É muito triste, né? Porque a gente ama, e é muito também, muito. É um privilégio também, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um amor por cada livro, né? A gente queria poder ler cada livro e lamento pelos livros que a gente não leu, os que já estão lidos, que estão todos marcados. E pensa assim, eu queria comprar tudo de novo. Mas nesse momento eu entendo que Deus é que vai fazer essa seleção. E dói às vezes pensar que tem livros que talvez eu não vou ter agora, nem tão logo. Mas eu tenho certeza, e Deus já tem dado sinais de que agora Ele vai fazer a seleção dos livros que eu vou ler. Ele que vai selecionar, vai escolher, vai trazer até a mim através da sua misericórdia. E é um privilégio poder ler aquilo que Deus quer que eu leia diretamente, sabe? Aquilo que Ele moveu a sua igreja que a trazer pra gente, né? Esse carinho, esse amor, sabe? Esse cuidado de Deus, assim. Então, não vai acabar o canal. Então, se inscreva aqui nesse canal. Deixe seu like, manda esse vídeo pra quem tá enfrentando alguma situação. E não esperem, gente. Não esperem acontecer uma tragédia como essa pra prover pras pessoas que estão perto de vocês. Se vocês, não importa se vocês conhecem pessoas em outros estados que estão bem, manda esse vídeo para outros lugares, para que aquilo que aconteceu conosco sirva como um instrumento, como um megafone. O C.S. Lewis diz que o sofrimento é um megafone de Deus. E é mesmo, sabe? Deus não desperdiça nada. Tudo aquilo que a gente passa acontece
para que a gente tenha crescimento espiritual. Então, mando para a igreja de vocês, para que eles vejam que não é necessário que isso aconteça, para que a gente perceba muitas vezes as dores da igreja, as dores dos irmãos, né? Muitas vezes os irmãos estão com pouca roupa, estão com a casa assim debilitada, estão com os móveis faltando, estão precisando. Não precisa que isso aconteça para que a gente se mova. Eu digo isso não para as pessoas que estão me ajudando, mas para mim também. Porque muitas vezes eu penso, não, mas eu também tenho muito pouco, né? Então, o que eu posso fazer para aquela pessoa? E na verdade, tem muitas coisas que se eu percebi, com certeza Deus me dá condições e eu tenho que dividir o pouco que eu tenho com aquela pessoa também. Porque Deus me tocou e me mostrou aquela necessidade. Então eu pensei nisso, né? Quantas coisas eu queria fazer hoje para pessoas que, por exemplo, nem estão na enchente, mas que com pouco que tem me ajudado e eu pensando, nossa, eu queria fazer para aquela pessoa. Não precisa acontecer uma tragédia para que eu precise fazer. Então, hoje, para vocês que estão no momento de bonança, se vocês quiserem mandar ajuda pro Rio Grande do Sul, como eu falei, vou deixar aqui embaixo. No momento, já tem pessoas se manifestando a vontade de mandar livros para mim, da minha lista, ou livros que sentiram no coração. No momento, a Amazon, nesse momento que eu tô falando, que eu gravando o vídeo, né? Eu vou começar a listar aqui embaixo os livros e vou riscar os que eu já tenho, que eu tenho ganhado à medida do possível, tá? Mas nesse momento a Amazon não está enviando nada pra cá. O Mercado Livre também não está enviando. A Shopee parou de enviar também. E a gente entende porque. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre, né, geograficamente o que aconteceu. Mas os caminhos também, as pontes, muitas pontes caíram, muitas estradas estão. O nosso aeroporto não está funcionando. Nós temos uma base aérea em Canoas que vai servir de aeroporto, mas o aeroporto não está funcionando. Então você tem noção do tamanho da dificuldade que é para trazer as coisas para cá. Então nesse momento não tem como. Mas vocês podem, com a medida do tempo, ajeitar isso, orar, que Deus abençoe, mas vocês também podem abençoar pessoas que estão perto de vocês. Vocês podem abençoar pessoas da congregação de vocês. Pessoas que também têm vontade de ler, muitas vezes não têm o que ler, não podem ler. Pessoas que têm dificuldades financeiras, pessoas que têm dificuldades emocionais, precisam de repente de uma consultoria de advocacia, precisam de repente de uma orientação psicológica, precisam de um dentista, se vocês, um contador, não importa com o que você trabalha, mas sempre existe um espaço dentro da igreja que você pode servir com aquilo que Deus te chamou, te preparou para fazer na sociedade. E a igreja também é um lugar, e isso também é obra de Deus, sabe? Então, mais do que nunca, eu quero deixar aqui isso, quero, assim, me solidarizar com as pessoas que acompanham o canal, que estão passando pela mesma situação, que eu gostaria de poder estar com todo mundo e ajudar todas as pessoas que já entraram em contato comigo. E a gente sabe que os nossos recursos são limitados, mas Deus não tem limites, a sua igreja não tem limite. Deus é poderoso. E eu convido vocês, assim como eu tenho feito, jejuar e pedir que Deus, dentro da situação, da condição de vocês, das horas que vocês podem jejuar e orar, orem para essa situação e vocês que estão passando por esse problema, coloquem diante de Deus as angústias e ansiedades de vocês. A Bíblia diz, para que a gente faça conhecida. Deus sabe, mas converse com o Pai de vocês e externem para Ele quais são o que tem angustiado seu coração. Né? E Deus tem trabalhado de forma poderosa nisso tudo. Que a gente não passe por isso pior ou igual como nós estávamos, mas que nós possamos ouvir a voz de Deus nesse momento e ver a graça de Deus, apesar de nós e através da nossa igreja, dos nossos familiares e muitas vezes até de pessoas que nem conhecem a Cristo, mas que são movidas por Deus para abençoar a nossa vida. Certo? Hoje eu vou ficando por aqui. Espero vocês nos próximos vídeos.